Se você não usa essas frases, você está perdendo dinheiro. Hoje eu vou falar de 10 frases, vou te dar 10 frases que todos os vendedores fodas do mercado utilizam para fechar clientes todos os dias. Todos os dias, utilizando essas frases, você vai vender muito, pode ter certeza. São frases que eu testei, aí são 10 anos aí na corretagem, fora as outras vendas também que eu já fiz. Então são frases que eu testei na minha carreira, durante o meu percurso, durante a minha caminhada, durante a minha trajetória. Frases que eu tenho certeza que elas fazem toda diferença na negociação. Se você quer multiplicar suas vendas, fique comigo nesse vídeo, que ele é perfeito para você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa o seu like aí e ative o sininho, que sempre que eu postar vídeo novo vai chegar notificação aí para você. O que te impede... Primeira frase. O que te impede de decidir agora? Passou o orçamento para o cliente, passou ali todas as informações para o cliente ali, tá ali na mesa com o cliente ali conversando, ou no WhatsApp ali, ou por ligação, já manda para ele. O que te impede de decidir agora? O cliente falou, vou pensar. Você já manda logo, já vai com os 2 pés no peito dele já para ele despertar assim, oxe, e agora? O cara me deu um checkmate. O que me impede de fechar agora? Ele vai falar para você qual é a objeção dele. Ele vai falar, espera-se, né, que ele fale a verdade para você. Geralmente, quando você fala assim, se dá uma pressionada, eles falam a verdade. Eles expõem para você em que área ou em que momento ali, sobre o que ele quer pensar, ou se alguma coisa que você passou, às vezes não ficou claro, alguma coisa nesse sentido. Na hora que você pergunta para ele, ele vai falar para você. Faz o teste, pergunta. Serão essas 10 frases, eu tenho certeza que vai fazer você vender muito mais, tá? Mas, como eu sempre digo, precisa colocar em prática. Se não colocar em prática, não adianta. Lembre-se, inteligência é você... Ser inteligente é você conseguir aprender. Agora, sabedoria é você colocar em prática o que você aprende. Não adianta nada você aprender. Você vai ficar um obeso de conhecimento. Vai ficar cheio de conhecimento, mas não coloca em prática, então não adianta de nada. Segunda frase. Segunda frase para você utilizar aí para vender muito mais. Exatamente por isso você precisa do produto. Tá? O cliente passou as dores dele, passou as necessidades dele, passou tudo o que ele precisa resolver, aí você entra com essa frase. Exatamente por isso que você precisa desse produto. Entendeu? Você vai afirmar para ele. Você vai estar fazendo uma afirmação ali concreta para ele. Você vai despertar o gatilho ali na memória dele e ele vai entender, tá? Você vai despertar ali a memória dele e vai entender, putz, é para isso que eu preciso. É exatamente para isso. É exatamente para resolver esse problema, é para essa finalidade. Terceira frase para você falar. Posso te mandar os detalhes? Posso te mandar os detalhes e você me diz se faz sentido? Certo? Entrou o cliente, está conversando ali, as primeiras abordagens, você fala para ele, posso te mandar os detalhes e você me diz se faz sentido? Se faz sentido para você? Lembre-se sempre, a negociação, você não vai só querer o sim lá no final da negociação. Para você vender, você precisa fazer o cliente fazer minis declarações de sim para você. Minis. Você vai fazendo mini proposta, vai passando para ele, se faz sentido, ele vai falar sim. Você compreende que isso resolve o seu problema? Sim. Ele vai falando sim, 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 sim. Depois de falar uns 4 sim para você, é certeza que ele vai fechar com você. Você pode ter certeza absoluta. Quanto mais sim você tira do cliente, mais propenso ele está de fechar com você. Então tem que ser, você tem que sempre fazer perguntas para ele raciocinar, perguntas abertas para conhecer a dor, perguntas abertas para filtrar o seu cliente e depois você vai fazendo ele fazer microafirmações até chegar ao sim do fechamento da venda. Próxima frase, quarta frase aí para você usar aí para multiplicar suas vendas. Você prefere começar pequeno ou já aproveitar essa condição completa? Você prefere nosso serviço mais básico ou um completão já, um serviço mais completo? Lembre-se sempre, você sempre tem que oferecer o mais caro para o cliente.
tá? Não significa que ele vai fechar o mais caro, mas quanto mais você oferece mais caro, mais ele sai, entendeu? Isso é fato. E assim, o cliente ofereceu esse produto. Ah, ele não consegue comprar isso. Você adequa ele ao próximo produto, ao nível um pouquinho mais baixo. Sempre, sempre, sempre. Não tenha medo de oferecer para o cliente o seu produto, independente do valor. Nunca olhe, nunca julgue o bolso do cliente pelo seu bolso. Às vezes você não tem condição, mas o seu cliente tem. Tá? Coloca isso na sua cabeça. Nunca julgue o bolso do cliente pelo seu bolso. Porque às vezes você não tem, mas o seu cliente provavelmente tem. Ele foi atrás, ele está interessado, ele está buscando. Então ele tem condições de resolver o problema. Então ele tem condições de pagar pelo seu serviço e pelo seu produto. Entenda isso, tá? Isso é fundamental. Nunca julgue o cliente pelo seu bolso. O bolso do cliente não é o seu bolso. Então não tenha medo de oferecer. Não seja aquele vendedor com espírito de pobre que só quer oferecer o mais barato, só quer oferecer o mais em conta. Não, você não pode ser assim. Você tem que oferecer o melhor. Sempre o melhor e vai readequando para ele. Certo? Próxima frase para você mandar para o seu cliente. Ó, essa aqui você vai dar um checkmate nele. Essa aqui você vai dar um checkmate. Você vai colocar ele numa sinuca de bico. O que faria você dizer sim hoje? O que faria você dizer sim hoje? Ofereceu a proposta para ele, passou-lhe o orçamento, passou tudo. O que faria você dizer sim hoje? Ou tá ali na negociação, o que faria você dizer sim hoje? Ah, eu diria sim se esse produto resolvesse tal problema e eu conseguisse uma flexibilidade para comprar ele e eu conseguisse acesso a ele imediato. Tá. Não, nunca entrega todos os pontos da negociação. Você sempre tem que ter uma carta na manga, tá? Então, puxou ali para do cliente, o que faria ele dizer sim para você hoje? Puxou essa informação, aí é só correr para abraço. Só correr para abraço. Dá continuidade e fecha a negociação. Próxima frase. Se eu resolver essa objeção, a gente fecha agora? Isso eu uso muito na corretagem, eu uso muito isso com o cliente. Se eu conseguir, o cliente às vezes faz uma proposta, dá uma choradinha no valor ali. Às vezes eu até já conversei com o proprietário, já sei que é possível, mas mesmo assim eu não entrego de graça o desconto. Eu sempre falo assim, ó, se eu conseguir essa condição para você, podemos fechar hoje? Ou podemos assinar contrato hoje? Entendeu? Ó, o cara já fica esperto já, né? Se eu conseguir essa condição para você, a gente pode fechar contrato hoje? Temos negócio fechado? Aí o cara vai falar, agora ele me colocou numa encruzilhada aqui. Agora ele me colocou numa sinuca de bico. Aí ele vai falar para você, sim. Aí você já vai lá e consegue a condição para ele. Ou se não conseguir essa condição, ou você tenta uma condição um pouquinho melhor para ele, um pouquinho não alcança o desconto que ele quer, ou não quebra a objeção ali, mas se for só a objeção, você fala, e se eu conseguir quebrar essa objeção agora? Você fecha comigo? Aí você mostra para ele outro ponto de vista. Entenda. Ó, você tá olhando, por exemplo, você tá em frente a uma casa, você tá vendo só as características que você tá olhando ali na frente. E às vezes o cliente ele tá em frente ao produto e tá olhando só essas características. Tá olhando só esses pontos aqui do produto. Agora, dá uma olhada, ó. Se você vier um pouquinho para cá, ó, você vai ver outro ângulo. Se você vier um pouquinho para cá, você vai ver outro ângulo. Sempre olhe pelos outros lados para você conseguir passar outras informações para o cliente, passar mais informações, para você deixar seus argumentos riquíssimos na hora de apresentar para o cliente. Assim você quebra a objeção. Às vezes ele está só com medo, ele está só preocupado, por isso que ele não quer fechar e ele coloca as objeções. Aí cabe a você, vendedor, conduzir essa valsa. Lembra? A venda é uma valsa e o vendedor é quem conduz essa dança. Então cabe a você conduzir ele para o fechamento, quebrando as objeções, passando pelo obstáculo, passando pelos desafios. Certo? Sétima frase aí. Tá anotando aí, né? Tá anotando aí para você aplicar na hora da negociação. Esse é o caminho que cliente X escolheram e tiveram resultado. Esse é o caminho que 90% dos meus clientes escolheram e tiveram resultado.
Prova social, você está mostrando prova social. O cliente, ele não é o único. Mostra para ele que ele não é o único. Outras pessoas confiaram no seu produto, confiaram no seu serviço e tiveram resultado. Olha só que legal. Ele não vai se sentir, ah, cara, eu não sei se. Será que eu vou ser um idiota se eu confiar nesse cara? Será que eu tô sendo louco se eu confiar nesse cara? Não. Outras pessoas confiaram no seu produto, no seu serviço e tiveram resultado. Frase excelente para você usar. Frase número 8. Na verdade, frase número 9, né? Já tô comendo bola aqui. Qual é a sua maior dúvida antes de decidir? Tá? O cliente está ali, vou pensar, está indeciso. Aí você fala para ele, qual é a sua maior dúvida antes de decidir? Ou geralmente em que você costuma pensar, quando você diz que você vai pensar, geralmente o que você costuma pensar para tomar uma decisão? Entendeu? Você vai deixar ele sem saída. Ele vai ter que falar para você. Aí ele vai falar em que ele quer pensar, qual que é a dúvida, qual que é o medo, qual que é a necessidade dele, qual que é a preocupação dele. Aí cabe a você quebrar essa objeção. Certo? A 10ª frase aí pra gente fechar com chave de ouro. Vamos fechar agora e já garantir essa condição especial. Vamos fechar agora e já garantir essa condição especial. Passou o orçamento para ele. Passou tudinho. Passou todas as informações, passou todos os valores e tudo. Vamos fechar agora para garantir essas condições especiais para você. Você já coloca ele ali, vamos fechar agora. Você deixa ele sem opção. Fecha agora. Entendeu? É você que conduz a negociação. É você que decide se a negociação vai ser boa ou não. Tá? Cabe a você. Não adianta só decorar frases. Se você não fala com confiança, a entrega. Cara, se você não fala com confiança, o cliente sente que você está titubeando, o cliente sente que você não está transpassando confiança. Se você não fala com confiança, você perde a venda. Gostou dessa dica? Já se inscreve no canal, se você não é inscrito. Olha, hein? Já se inscreve no canal. São 10 frases para você multiplicar suas vendas aí, que você precisa colocar em prática ainda hoje. Beleza? E te vejo no próximo vídeo. E comenta aqui embaixo se você já cometeu algum erro ou se você de deixar de usar essas frases ou se você já usa essas frases. Qual frase você usa? Ou qual frase você vai começar a utilizar a partir de agora. Abraço, até o próximo vídeo e lembre-se sempre, cliente feliz, bolso cheio.